Graças a Deus. Boa noite, irmãos. Que Deus nos abençoe. Amém. Glória a Jesus. Vamos, nesse momento, nos colocar de pé. Graças a Deus. Que Deus possa nos abençoar. Que Deus possa aceitar a nossa adoração nesta noite. Nós estamos na casa de Deus. Os nossos irmãos, nossos ouvintes, eles são bem-vindos nessa noite. Nós estamos ao vivo através do Facebook e posteriormente eu colocarei no YouTube Tabernáculo Fé Cristã Petrolina. Nós temos um canal no YouTube, eu coloco os nossos cultos na nossa página. Então, que Deus possa ajudar a nós nessa noite. Estamos na casa de Deus. Irmãos, vamos ler as Escrituras no Salmo capítulo 100. Graças a Deus, louvado seja o Senhor. Salmos capítulo 100. Apenas 5 versículos. Está escrito assim: celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com canto. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com ações de graça, e em seus átrios com louvor. Rendei-lhe graças e louvai o seu nome. Porque o Senhor é bom, e o seu amor dura para sempre. Amém? A sua fidelidade estende-se de geração a geração. Querido Deus, Pai Celestial, obrigado, Jesus, por esta hora, por este momento tão maravilhoso e sublime que o Senhor concede a nós, o teu povo, os teus filhos, irmãos e irmãs, a oportunidade de estarmos aqui juntos, reunidos em torno de tua palavra, Pai. Diante do Senhor nesta hora, reverentemente em obediência à tua palavra e com nossos olhos fechados, Senhor, eu peço diante do Senhor, perdoe minhas falhas, perdoe minhas fraquezas e aceita cada um dos teus filhos, não somente a nós, Senhor, mas todo filho teu que deixou o seu lar e foi à casa do Senhor nesta noite, e que está no seu lar, ó Pai, ouvindo, assistindo, meditando na sua palavra. Senhor amado, recebe com louvor a nossa adoração, a nossa reverência para com o Senhor, porque o Senhor é digno. O Senhor é digno muito mais do que isto, Pai. Mas diante de Ti eu peço, ajude a nós, perdoando-nos e aceitando-nos na Tua presença, com cânticos, com louvor, com meditação, tudo que vai ser ministrado na Tua casa, Senhor, possa chegar diante das Tuas narinas com um cheiro suave, agradável a Deus, ó Pai, porque nós queremos fazer tudo de acordo com a Tua palavra. No nome do Senhor,
Jesus Cristo, nós pedimos a bênção do Senhor e te agradecemos, ó Pai. Amém, Jesus. Amém. Podei vos assentar. Graças a Deus, 442 do nosso inário. Vamos louvar a Deus com o hino Pai. 442. Pai, há quanto estás? Há quanto tempo estás a conhecer o que acontece dentro de mim? Aleluia. Número 442. Pai, há tanto tempo estás a conhecer o que acontece dentro em mim. Pai, eu sei que a vida vai e nada fez daquilo que te prometi. Disse uma vez que eu louvaria assim em prazer ou mesmo em dias maus. E o que me fez chorar foi perceber, Senhor, que o meu murmurar foi mais que o meu louvor. Pai, misericórdia tem, mesmo sabendo, crente que sou, me concede tantos bens. Toma-me e faz-me diferente ser agora junto a ti. Quero me refazer. Pai, o que é melhor tu dás, e mesmo assim tão ansioso sempre estou. Pai, toda esta vida vai pedir, pedir e nada dei a ti, Senhor. Lembro-me de uma vez que tanto murmurei, porque me vi sem honra e sem valor. Mas ao cair em pranto, eu me lembrei da cruz. Foi lá que o meu Jesus me deu real valor. Pai, misericórdia tens, mesmo sabendo, crente que sou. Toma-me e faz-me diferente ser agora junto a ti. Quero me
Graças a Deus. Glória a Jesus. Irmãos, nós vamos louvar ao Senhor com o hino 378. Meu Deus, eu só escolhi 2 hinos do inário. Jesus, amo. Deus possa nos ajudar. Jesus que me ama. Jesus que me ama, tirou-me da lama, tirou-me do pecado, tirou-nos da sujeira, fez tudo por nós. Aleluia! Me deu vida eterna, Jesus me governa, eu creio assim, você crê também? Aleluia! Jesus nos dirige, graças a Deus, é o 378 do nosso inário. Jesus que me ama, tirou-me da lama, fez tudo por mim, me deu vida eterna, Jesus me governa, eu creio assim. O crente não cansa e tem esperança e vive assim. Eu vejo na estrada os espinhos, estou sozinho, confio em ti. Eu vejo na estrada os espinhos, mas não estou sozinho, confio em ti. Jesus me segura na minha jornada, não deixe eu cair. A luta é pesada, mas já estou na estrada e vou prosseguir. Eu não tenho medo, em tudo percebo tua proteção. Eu vejo na estrada os espinhos, mas não estou sozinho, confio em ti. Eu vejo na estrada os espinhos, mas não estou sozinho, confio em ti. O homem reclama quando está na lama, sem Cristo Jesus. Se quer ter sossego e vida sem medo, aceita Jesus. Ele é quem te salva e livra a tua alma, e eu creio assim. Eu vejo na estrada os espinhos, mas não estou sozinho, confio em ti. Eu vejo na estrada os espinhos, mas não estou sozinho, confio em ti. Amém, amém. Glória a Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus. Irmãos, segura na mão de Deus o hino de número 110. Segura na mão de Deus e vai. Se as tristezas desta vida quiserem te sufocar, segura na mão de Deus e vai. Amém? Aleluia. Vamos ver se nós canta este hino 110. Se as águas do mar da vida quiserem te afogar, segura na mão de Deus e vai. Se as
as tristezas desta vida quiserem te sufocar, segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não tema, segue adiante e não olhe para trás. Segura na mão de Deus e vai. Se a jornada é pesada e te cansa a caminhada, segura na mão de Deus e vai. Orando, jejuando, confiando e confessando, segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não tema, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. O Espírito do Senhor sempre te conduzirá. Segura na mão de Deus e vai. Jesus Cristo prometeu que jamais te deixará. Segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não tema, segue adiante e não olhes para trás. Segura. Amém, amém. Glória a Jesus. Aleluia, aleluia. Vamos, o hino 106, finda a lida terreal. Este hino, ele é tão lindo, mas eu não aprendi ainda o ritmo. Estou pelejando para aprender. Finda a lida terreal, quando já do rio além nesta vida tão gloriosa me encontrar. Sei que lá meu Redentor sorridente eu hei de ver. Amém? Entre todos, o primeiro a me saudar. Hei de ver meu Redentor, você há de ver também? Aleluia! Finda a lida terreal, quando já do rio além, nesta vida tão gloriosa me encontrar. Sei que lá meu Redentor sorridente eu hei de
dos cravos hei de contemplar. Ó que elevo divina o seu rosto a contemplar no crepúsculo do dia perenal. Como então meu coração, ó, não há de lhe louvar pela graça e compaixão celestial. Hei de ver meu Redentor, redimido, junto dele eu hei de estar. Hei de ver meu Salvador, os sinais dos cravos hei de contemplar. Pelas portas de Sião, com as vestes a brilhar, onde à noite o pranto não se encontrará. Entre canto angelical a meus passos de guiar, perto cimo e perto eu hei de vê-lo então. Hei de ver meu Redentor, redimido, junto dele eu hei de estar. Hei de ver meu Salvador, os sinais dos cravos hei de contemplar. Amém, amém, Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Irmãos, nós vamos para as ofertas e logo após as ofertas, as irmãs louvarão ao Senhor. Posso esquecer que Jesus
Graças a Deus. Louvado seja o Senhor. Glória a Jesus. Nós vamos parando por aqui, encerrando a parte dos louvores. Graças a Deus por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede. Amanhã, domingo, nós não teremos culto, está trabalhando. E na segunda-feira, dia 26, nós teremos o culto de Santa Ceia. Segunda-feira, a partir das 17 horas, nós vamos dar início ao nosso culto para o pastor Geraldo levar a ceia, ministrar a ceia para a irmã Diolina, para não ficar muito tarde, para ele ir na sua casa, na casa da irmã Diolina, na segunda-feira à noite, quando terminar o culto aqui. Amém? E depois de segunda-feira, o nosso próximo culto será no domingo. Nós só vamos ter culto na segunda-feira, e aí só da manhã a 8. No domingo, se o Senhor nos permitir, nós estivermos na terra, então nós vamos estar na casa de Deus. Louvado seja o Senhor. Vamos nos colocar de pé. Graças a Deus. Amado Deus, Pai querido, obrigado, Senhor, por esse momento maravilhoso que o Senhor está concedendo a nós, está permitindo a cada um de nós ouvir a Tua palavra, meditar, Senhor, na Tua palavra. Ajuda cada um de nós. Em nome de Jesus Cristo, ao lermos a porção que o Senhor preparou para nós, vivifica em cada coração, que nós possamos meditar, nós possamos ouvir com atenção. Abençoa nossos ouvintes, irmão, amigo, aquele homem, aquela mulher, aquele rapaz que pairou nesta noite para ouvir a Tua palavra. Ajuda, Senhor, e abençoa, dá entendimento, dá revelação, mostra para eles a verdade que ainda não conhecem, é Jesus Cristo. Ajuda, Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro do profeta Amós, capítulo 3. Amós, capítulo 3, até o versículo 8. Está escrito assim: ouve esta palavra que o Senhor fala contra vós, filhos de Israel.
contra toda a geração que fiz subir da terra do Egito, dizendo: de todas as famílias da terra a vós somente conheci. Portanto, eu vos punirei por todas as vossas iniquidades. Andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Rugirá o leão no bosque, sem que tenha presa? Levantará ele no covil a sua voz, se nada tiver apanhado? Cairá a ave no laço em terra, se não houver laço para ela? Levantar-se-á o laço da terra sem que tenha apanhado alguma coisa? Tocar-se-á a trombeta na cidade, e o povo não estremecerá? Sucederá algum mal à cidade, e o Senhor não o terá feito? Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma, sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Rugiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor Deus, quem não profetizará? Amém? Assentai-vos. Quando Deus se levanta contra os seus filhos, não é para castigar, não é para açoitar, não é para punir, é para corrigir. É para corrigir, para nos mostrar que a gente está agindo errado, que nós estamos andando por outros caminhos que não deveríamos andar. Aí Deus nos corrige. E este homem chamado Amós, um profeta de Deus, ele foi um homem severo, ele foi um homem correto. E aí no versículo 9 diz: fazei ouvir isto nos palácios de Asdod e nos palácios da terra do Egito, e dizei: ajuntai-vos sobre os montes de Samaria, e vede os grandes tumultos no meio dela, e os oprimidos dentro dela, porque não sabem fazer o que é reto. Não sabem fazer o que é correto. Nós vemos o tumulto dentro das denominações, as gritaria, e imaginem só se eles fizessem a coisa correta. Imaginem se eles pregassem o evangelho que Paulo pregou, a doutrina que Paulo ensinou, que Pedro ensinou. Mas quando é questionado, eles dizem: a nossa igreja não ensina assim. A nossa igreja tem tantos anos, mas não batiza assim. O que é mais velho? É a igreja denominacional mais antiga ou é a Bíblia? Porque quando o sistema denominacional veio, já existia a Bíblia, já existia o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, já existia a Santa Ceia com pão asmo, com vinho, com lava-pés. Mas toda
Todos querem ir diante de Deus, ser aceito, todos querem dizer que está correto, todos queremos morar no mesmo céu, mas só há um Deus, uma igreja e uma doutrina. Não é a doutrina da minha igreja que me salva, não é a doutrina denominacional que salva os denominacionais, é a doutrina apostólica, se for apresentada corretamente. Amém? Graças ao Senhor, louvado seja Deus. Aleluia. Na mensagem A Maneira de um Verdadeiro Profeta, o profeta Amós, andando naquela cidade, pregando naquela cidade contra o pecado, o profeta disse que os seus olhos devem ter se estreitado. Devem ter se estreitado, pois o sol estava quente, brilhava naquela manhã e reluzia em sua barba e cabelos brancos. Não era um rapaz jovem, não era um homem novo ainda, não. Era um velho, cansado de dia, mas que ali estava combatendo o pecado. Enquanto ele subia a colina ao norte de Samaria e olhava para a cidade, suas roupas eram bastante comuns e seus pés estavam empoeirados. Ele aparentava não ser muito atraente, mas tinha uma coisa sobre si. O profeta disse: ele tinha o assim diz o Senhor para o povo. O irmão Brana pregava, toda vez que ele pregava, ele não dizia assim diz o Senhor. Quando ele falava, quando ele ministrava, quando ele dizia assim diz o Senhor, era Deus ali falando através dele. Eram as palavras de Deus saindo na sua boca. E quando ele falava assim diz o Senhor, aquilo acontecia. Quão diferente é hoje do nosso evangelismo moderno, que sistema diferente temos em relação ao que ele tinha. Este homenzinho, ninguém menos que Amós, um verdadeiro profeta do Senhor, com a palavra do Senhor para aquela geração pecadora. Este pequeno e destemido homem profetizou nos dias de Jeroboão II. Jeroboão era inteligente, um homem muito inteligente e sábio, mas era um idólatra. E Jeroboão levou o seu reino ao auge, mas ele estava na idolatria, ele o fez da maneira errada. Mas o reino prosperou sobre Jeroboão. E geralmente a prosperidade causa pecado. Isso não era para acontecer no meio do povo cristão. Pior que acontece. Pior que acontece, o homem quando começa a ganhar um dinheirinho a mais, quando começa a ter um carro bom, ele vai se esquecendo do primeiro amor. E ele não sabe que ele está ganhando bastante dinheiro, ele não sabe que hoje ele tem um carro bom, foi permissão de Deus.
Foi Deus que o abençoou, foi Deus que o ajudou, foi Deus que o fez prosperar, porque quando Deus quer, Ele abençoa, mas também Deus pode voltar, fazer ele voltar como ele era antes. E nós vemos hoje pessoas que nós conhecemos, se gabou, começou a ganhar dinheiro, começou a dizer eu posso ter isso, posso ter aquilo, mas foi rápido para destruir a família. Foi rápido para abandonar a família e dizer que a esposa não lhe serve mais. Essa é a verdade. Três coisas que Deus advertiu o irmão Brana: cuidado com a fama, cuidado com mulher, cuidado com dinheiro. Porque Deus ali levantou o irmão Brana, o William Brana, como precursor da segunda vinda de Cristo. E como nós vemos hoje grandes pregadores, que a sua vida espiritual hoje está destruída, está acabada, porque se deixou ser levado pela fama. Mas o reino prosperou sobre Jeroboão, e geralmente a prosperidade causa pecado. Muitas pessoas consideram a prosperidade como uma bênção, e seria, se pudéssemos lidar com ela da maneira correta. Amém? Mas ela geralmente leva ao pecado, desonrando a Deus. O reino estava florescendo em sua época e as pessoas. Ele fez uma aliança com todas as nações ao seu redor. E como Israel caiu em um pecado terrível, o que foi que Israel fez? Afastou-se de Deus. Afastou-se de Deus, afastou-se de seus mandamentos e de seus preceitos e enlouqueceu completamente. O profeta de Deus diz que Israel enlouqueceu completamente. As mulheres andavam pelas ruas nuas, com suas roupas finas e indecentes. Os homens passavam o tempo todo jogando e bebendo. As boates, como chamaríamos hoje, os lugares de entretenimento, funcionavam abertamente na cidade. O pecado foi tão desconsiderado pelo ministério, ficando escancarado. Um lugar lindo, um grande centro turístico e totalmente aberto. O pecado não era mais repreendido no púlpito, estava à solta. É o que nós estamos vendo hoje. Hoje muitos estão liberando coisas que não liberavam no princípio. No princípio era pecado, hoje não é mais. Porque se for pregar duro contra o pecado, o irmão se ofende, a mulher se ofenda, que se ofendam. Que se ofendam. Quando nós viemos à casa de Deus, nós viemos para nos enquadrar com a palavra, para que Deus mostre nossas falhas, Deus mostre o nosso nossos erros e que nós nos direitamos. Se condenar o pecado, foi comigo. Alguém contou meus problemas? Não, nossos problemas nós contamos para Deus.
Os nossos problemas nós encontramos, nós contamos para Jesus, e aí Deus fala com o pregador e ele nos corrige. Aleluia! Oh, mas a primeira vez que eu fui naquela igreja, não vou mais. O pregador fala na roupa das mulheres, o pregador fala na roupa dos homens. E aí, quando essa profecia foi anunciada, parecia que não aconteceria. Seria a última coisa que poderia acontecer, de acordo com o que esse profeta lhe disse. Seria a última coisa que poderia lhe acontecer, pela forma como ele amaldiçoou aquela geração. Mas ainda assim, em 50 anos, o reino deles foi completamente varrido da terra. Deus fala a sua palavra, e a palavra de Deus é como uma semente. O profeta Noé trabalhando ali, fazendo aquela arca, chamando as pessoas para, quando a arca estivesse pronta, entrarem na arca. Quantos anos Noé trabalhou, Noé pregou, Noé chamou, Noé advertiu. Foram, meus irmãos, meus ouvintes, foram 120 anos. As pessoas não deram ouvido, criticaram, zombaram, pisotearam a palavra de Deus que Noé estava ali anunciando. Aí, quando a porta da arca se fechou, começou a chover, aí correm para a igreja, correm para a arca, bate na porta. Noé vai nos ouvir, Noé vai nos abrir a porta. Só que foi tarde. Foi tarde. Noé, o pregoeiro da justiça, o profeta do Senhor, pregou 120 anos anunciando: entrem na arca, senão você morrerá. A arca, nesta era, nesta noite, é Cristo Jesus. Entre em Cristo, aceite Cristo, aceite a vida eterna. Ele está clamando nesta noite. Aleluia! A palavra de Deus é como uma semente, e quando ela é semeada, quando aquele profeta veio com a palavra do Senhor e falou essas palavras, elas tinham que se cumprir, se eram as palavras de Deus. Quando a palavra do Senhor é ungida, é a palavra do Senhor, ela deve se cumprir em seu tempo. Podemos vê-la se cumprindo hoje, aleluia, depois de milhares de anos, ela deve se cumprir, porque é a palavra do Senhor e ela não pode perecer. Graças a Deus. Aí o profeta disse que tinha uma pessoa conversando com ele outro dia, e essa pessoa disse: Gênesis está errado. Olha, tem crente que sai com cada ideia. Se a gente pudesse colocar outros pensamentos nessas pessoas, a gente fazia. Eu vi uma certa vez o pastor Bruno anunciando a ceia do Senhor em uma cidade ali em Minas Gerais. Aí um irmão botou: e vocês ainda ministram a ceia? Veja só, pessoas que dizem crer na mensagem do profeta, e vocês ainda ministram a ceia? Se Jesus voltou em 1963, que aberração, que mentira, que engano religioso. Aí, irmãos, quantos líderes ministram isto para as pessoas? Pessoas sem entendimento, pessoas sem revelação na palavra de Deus, acredita nisso.
crê nisso e sai contando o que não sabe para outras pessoas, envenenando as pessoas. Gênesis está errado ao mencionar os 6 dias da criação. Aí o profeta disse: eu respondi. Gênesis 1 e Gênesis 2 são duas coisas completamente diferentes. O primeiro capítulo de Gênesis diz: no princípio Deus criou os céus e a terra. Ponto final. Como ele o fez e quando o fez, isso é com ele, sim. Depois o mundo era sem forma e vazio. Então partimos dali para a criação. Mas no princípio, até quando? Não sabemos. Todas aquelas sementes que ele tinha lá, quando as águas se foram, a vida voltou à terra novamente, reabasteceu a terra. E quando a palavra de Deus é semeada, não há nada que possa impedi-la de acontecer. E esse pequeno e destemido profeta veio do nada. A única coisa que nos é contada é que ele era um pastor. Era um pastor. Não sabemos quem era seu pai, não sabemos quem era a sua mãe, não sabemos de onde veio, nenhum de seus descendentes, nada dele. Geralmente é assim que os homens que são enviados por Deus entram em cena. Eles vêm do nada e desaparecem da mesma maneira. Não tivemos nenhum registro dele, do que aconteceu. E é a família desse profeta? Em que escola esse profeta estudou? Qual a teologia desse profeta para vir com tanta sabedoria? A sabedoria veio do alto. Esse grande homem, Jeroboão, que era um homem de grande capacidade intelectual, tinha a nação em prosperidade, porém em pecado. Eu me pergunto se não poderíamos tipificar um pouco isso esta noite com o nosso próprio país. 1963, 19 de janeiro, o profeta irmão Brana pregou esta mensagem: a maneira de um verdadeiro profeta. Será se nós não podemos tipificar a condição daquele país com o nosso? Como está a moral do Brasil? Como está a condição do povo brasileiro? Estão obedecendo a palavra de Deus? Vejam isto. Com o nosso próprio país, nossa própria nação, que se encontre do jeito que está, em pecado. Ah, o Brasil está em pecado, mas está prosperando em que o Brasil está prosperando? Em que o Brasil está prosperando? Em pecado, em sujeira. É nisso que o Brasil está prosperando. As igrejas não estão mais preocupadas de viver uma vida limpa, uma vida santa, uma vida pautada pela palavra. A igreja hoje está preocupada com a política. A igreja hoje está preocupada em mais membro, em mais membro, em mais membro, em mais dinheiro.
Deus não está interessado nessas coisas. Deus está interessado em um filho, em uma filha de Deus que está atolado no pecado. Deus quer tirar eles de lá. É nisso que Deus está interessado, em mostrar a verdade para as pessoas, para não perecerem no pecado e as suas almas irem para o inferno e serem condenadas. É nisso que o Senhor está interessado. Olha aqui o que o profeta falou isso. Ouvi dizer que em breve teremos um corte nos impostos. Aqui nós ouvimos ao contrário. Aqui nós ouvimos falar que o ano ia entrar com mais imposto. Qualquer um pode ler nas entrelinhas as eleições se aproximando, mas e assim por diante, todas estas coisas que estão acontecendo. Israel, os pregadores, os sacerdotes e o governo tinham deixado a palavra de Deus para trás, um compromisso, e essa é a razão porque o país está na condição em que está. Embora tivessem tantos sacerdotes e tantos pregadores, como sempre tiveram, mas eles haviam abandonado a palavra de Deus, se afastado dela. É isso que está acontecendo no nosso país, é isso que está acontecendo nesta noite. Os pregadores estão se afastando da santa e poderosa e pura palavra de Deus. Eles haviam abandonado a palavra de Deus, se afastado dela, e é sempre nessas horas que Deus envia alguém do nada para trazê-lo de volta ao seu caminho. Alguma pessoa destemida se levantará com a palavra do Senhor e sacudirá o povo de volta à palavra nova. Aleluia! Aí o profeta disse: eu estava observando aqui, eu tinha algo aqui, anotado algo aqui, que eu gostaria talvez de me referir novamente. Está no capítulo 2, versículo 4. Ouçam esse homenzinho dizer isso. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Judá e por 4 não retirarei o castigo, porque rejeitaram a lei do Senhor e não guardaram os seus estatutos, antes se deixaram enganar por suas próprias mentiras. Hoje você não pode dizer: não, irmão, mas o profeta ensinou assim, o profeta não ensinou. Ah, você quer se levantar contra o pastor? Você quer se levantar contra o diácono? E o irmão baixa a voz, e aí ali a sua alma começa a entristecer. Essa é a verdade. Porque rejeitaram a lei do Senhor e não guardaram os seus estatutos, antes se deixaram enganar por suas próprias mentiras, após as quais andaram seus pais. Vem onde estava a sua mensagem, trazendo-os de volta.
enquanto haviam se afastado da palavra de Deus. Para qualquer leitor da Bíblia, isso faz com que você saiba que ele era um verdadeiro profeta. Ele os colocou de volta na palavra de onde o povo havia saído. De onde o povo havia caído. Oh, talvez sua igreja tivesse prosperado, provavelmente tinham belos edifícios, a cidade deles era provavelmente mais fascinante do que Fronix. Samaria, como todos sabemos, era um grande centro turístico. Ainda é um lugar lindo, mas mesmo assim eles tinham se afastado de Deus. Olha, se você for arrumar a igreja, pensando que se você vai fazer uma igreja bonita, pensando de segurar o povo, você está perdendo o seu tempo. O que segura o povo dentro da igreja é a palavra. E o mundo hoje está saturado de doutrinas erradas, mas o povo não se preocupa mais com isso. Hoje ouvir uma mensagem autêntica, uma mensagem forte mesmo, que nos chama para dentro da Bíblia, uma pessoa de outro campo ouvir, diz: olha que mensagem diferente, o meu pastor não prega assim. Antigamente, um pastor passava num campo, numa igreja de hoje. Não, hoje você vai pregar. Não, hoje você não vai embora, hoje você vai pregar na minha igreja. Não, hoje tem que fazer um exame doutrinário. Hoje tem que fazer um exame doutrinário, como este homem está crendo, o que este homem está ensinando. E muitas das vezes ele prega ali, você aplaude, você diz é verdade, daqui a pouco você sabe que ele crê em doutrina errada. Eles escondem. Amós, ele veio do deserto para a cidade do encanto. Não é de se admirar que seus pequenos olhos dados por Deus tinham se estreitado. Quando ele subiu a colina, não como um turista, as mulheres diriam: vejam todas as compras que as mulheres estão fazendo. Vejam os novos estilos que elas têm por aqui. Oh, não, como alguns homens pensariam. Os cassinos e outras coisas eram tão fantásticos na cidade, ou porque eles poderiam se assentar nas esquinas e observar a passagem do sexo oposto, cobiçando. Mas esse profeta, seus olhos se estreitaram por causa do pecado que ele viu na cidade. Não se estreitaram por causa de coisas que ele estava admirando, mas por ver o quanto eles haviam se afastado de Deus, o povo que foi chamado e escolhido. Hoje a gente se admira quando vê uma mulher numa igreja que se diz da mensagem, mal vestida, mal comportada assim as vestes, porque, irmãos, toda a igreja que o pastor prega, esta mensagem que o irmão Brana nos trouxe, que Deus trouxe para nós através do profeta, o homem é ensinado como se comportar, como se vestir. A mulher, ela é ensinada. Que não é o shopping da cidade.
Aqui não é um lugar de balada, aqui é a casa de Deus. Aqui é um lugar que, ao entrarmos por essas portas, merece respeito, merece reverência. Nós não viemos abraçar irmão, nós não viemos pegar na mão de irmão, nós viemos nos alimentar com a palavra de Deus. Nós viemos adorar ao Senhor em espírito e em verdade, e desejamos que Deus receba o nosso louvor, a nossa adoração, mas não é de qualquer maneira. Hoje, para aceitar, um pregador tem que ter uma igreja grande, tem que saber falar, e saber tantas coisas que tem que fazer um exame da vida de um pregador. Por que isso? Porque deixaram a verdadeira doutrina, deixaram a mensagem de lado, estão se escondendo por trás da mensagem do profeta, mas não estão mais pregando a mensagem do profeta. Aí a igreja adoece, e Deus não quer a sua igreja doente, Ele quer uma igreja santa, Ele quer uma igreja viva, uma igreja que seja pautada pela palavra. Amém? Graças ao Senhor, louvado seja Deus por isso. E ele olhou para a decadência espiritual da cidade, a imoralidade e a decadência espiritual da cidade. Aí o profeta disse no parágrafo 37, eu me pergunto, quantos servos do Senhor, cruzando a montanha aqui em cima, olhariam para esta cidade? Vocês veem aqui pelo encanto, pelo brilho do sol e pelo descanso, e não podemos falar nada sobre isso. Não muito tempo atrás, a última vez que estive aqui, sentado lá na montanha sul, minha esposa sentada ali atrás, eu estava conversando com ela, eu disse, cerca de 300 ou 400 anos atrás, este vale era um lugar lindo, sem dúvida. Quando o rio Salgado passava por aqui, e os coiotes e assim por diante, e o florescimento dos cactos, veja como está. Tudo se tornou um amontoado de pecado. E aí ela indagou, bem, então o que te traz aqui? Se a cidade está tomada de pecado, se a cidade está corrompida, o que te trouxe aqui? Ele disse, o que me traz aqui, apesar da escuridão e do pecado que há na cidade, há algumas testemunhas do Senhor, imagens vivas de Cristo, ali. Vim para me colocar ao lado delas, para fazer brilhar a luz do Evangelho. Alguns desses irmãozinhos anciãos, ali na esquina de alguma rua, trabalharam duro, e suaram, clamaram e oraram, com uma mensagem em seus corações. Vim para lhes oferecer a minha contribuição para fazer brilhar a luz do Evangelho puro de Jesus Cristo na grande área metropolitana desta cidade chamada Phoenix. Mas poderia muito bem ser um lugar maravilhoso se o homem aproveitasse as conquistas que foi capaz de alcançar, construindo belas casas, como as da montanha, tal montanha Cavalier. Quando passei por lá há 30 anos, 35 anos, aquilo era um deserto. Lá conduzíamos burros, cavalos,
correndo atrás de burros e cavalos, e agora se tornou uma grande área metropolitana desta grande e fabulosa cidade. E aí, é isso que acontece, como o profeta falou no princípio. A riqueza toma conta e o pecado aumenta. Aí chega um profeta, chega um homem para pregar o evangelho. Você tem a carta de recomendação? Qual é a igreja que está te patrocinando? Qual é o político? O profeta disse: eles não tinham nenhuma recomendação. Ele veio de forma diferente dos nossos evangelistas de hoje. Ele não tinha nenhuma recomendação dos sacerdotes. Por quê? Os sacerdotes não aceitaram o evangelho que ele estava pregando. Eles nem sabiam quem era esse homem, mas havia alguém que sabia quem ele era. Esse era aquele que o havia enviado. Isso era tudo o que importava para ele, contanto que ele soubesse por quem fora enviado. Sua mensagem tinha que ser transmitida da mesma forma. E de qualquer maneira, ele não tinha nenhuma credencial denominacional. Oh, meu Deus! Coitado desse povo denominacional, não tem revelação da palavra, não conhece nada a respeito da preparação para a vinda de Cristo. É só eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou isso, eu sou aquilo. Nada, você não é nada. Você não é nada, nós não somos nada sem Deus. Agora, quando nós reconhecemos que nós somos um povo eleito, um povo separado, desde antes da fundação do mundo, aí nós temos valor. E quantos hoje que se dizem cristãos têm dúvida da sua eleição? Porque eles pensam, olha, um cristão ele não deve sofrer tanto. Eu não mereço essa vida. Quantos cristãos se lamentam da vida que tem? Tem horas que eu fico olhando, a gente fica assistindo aqueles vídeos do povo africano. Ali é sofrer, ali é passar necessidade. Nós tomamos café, almoçamos, lanchamos à tarde, à noite, se alimentamos bem e muitas das vezes ainda a gente reclama. Eles vão reclamar de quê? Olha só aqui. E aí o profeta Amós, sem carta de companheirismo, e o profeta disse: esse companheiro estava em uma situação difícil. Seria o suficiente para um homem dar meia volta e regressar e voltar a pastorear o seu rebanho? Porque Amós era um pastor. E pastorear e continuar de onde havia saído. Se ele ao menos tivesse pensado nisso, mas vejam, o homem não pensou duas vezes, ele não pensou em nenhuma credencial, nem em carta
tão de companheirismo, ele só pensou em uma coisa, e essa coisa que ele pensou era a palavra do Senhor. Amém? Se eu conseguir falar esta palavra, ao menos para uma pessoa, valeu a pena. Deus havia dado a ele com uma incumbência, uma missão, uma obrigação, que ele fosse até lá e profetizasse. Isso fez toda a diferença para ele. Ele tinha a palavra do Senhor e por isso sentiu que não precisava de credenciais. Porque se ele fosse apresentar credencial, eu vim pregar, eu vim evangelizar. As igrejas ali diziam, não, aqui nós já temos presidente, aqui nós já temos sacerdote, aqui nós já temos clérigo, aqui nós temos tantas coisas. Então o Senhor está entrando no nosso campo. Porque hoje tem pessoas do ministério em torno da mensagem que é assim, você está invadindo o meu campo. E lá ele não evangeliza as pessoas do campo. Olha aqui o que o profeta fala. É por isso sentiu que não precisava de credenciais, nem de qualquer recomendação, nem de qualquer cooperação. A única coisa que ele precisava era da cooperação de Deus. E isso foi tudo que foi preciso, desde que ele estivesse na vontade do Senhor. Que diferença isso faria? Contanto que ele soubesse que sua mensagem vinda de Deus, Deus confirmaria essa mensagem e ele tinha que fazê-lo. Tinha que fazê-lo. Então, quando ele trouxe a mensagem, a impressão é de que todos os sacerdotes, pregadores e profetas daquela época deveriam ter vindo e se arrependido ao verem a condição do lugar, ao verem a corrupção moral. Mas quando ele começou a profetizar com a palavra do Senhor, ela era estranha para eles. Você começar a pregar, apresentar que Deus enviou um profeta para esta era, você pregar, mostrar o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, da Santa Ceia, do pão asmo, do vinho, do lava-pés, ele diz, não, precisa disso não. Quando um pregador diz, não precisa disso, a vida dele está arruinada. Para que essa gritaria? Para que está falando de profeta? Irmão, quantos pregadores da mensagem não tem mais força de pregar a mensagem do profeta, porque a igreja está cheia de pecado? Nós conhecemos muitas pessoas antigas que hoje cortam o cabelo, se pintam, usam batom, andam seminua na rua e estão na igreja. E o pregador está lá contra tudo que o profeta ensinou. O irmão Branham pregou isso, não é verdade. O irmão Branham ensinou isso, não é verdade. E o povo combinando. Veja que decadência espiritual está no mundo chamado cristão. Mas esse pequeno remanescente aqui nesta cidade ainda ama a verdade. Que Deus nos abençoe. Vamos nos colocar de pé.
Nós temos um prazer de fazer veredas à mesa do Senhor e participar da Santa Ceia. Santa Ceia, pão ázimo sem fermento, vinho e não suco de uva. Isso é falta de revelação quando um pastor ministra para a sua igreja pão com fermento, pão de padaria, suco de uva e não lava os pés. Isso é falta de revelação, é falta de respeito, é falta de temor a Deus. E Jesus, ao ministrar a Santa Ceia ali, o lava-pés, ele diz: se você não faz essas coisas, não diga que é meu discípulo, porque o discípulo de Cristo faz o que eu mando, faz o que eu ordeno. E nós estamos aqui na casa do Senhor fazendo essas coisas porque nós somos um povo submisso ao Espírito Santo de Cristo. Amado e santo Deus, obrigado, Senhor, por esta oportunidade, por esse momento. Ó Deus, o mundo está corrompido. O mundo está caindo aos pedaços. E o Evangelho verdadeiro, o Evangelho puro de Jesus Cristo, está sendo deixado de anunciar, Senhor. Mas aqui ainda tem uma voz clamando ao Senhor, a favor do pecador, a favor de uma alma que não venha perecer no pecado, não venha morrer no pecado, mas que seja resgatada das trevas, seja resgatada, Senhor, e possa viver uma vida limpa, pura e santa diante do Senhor, porque este Evangelho apresentado por Cristo, pelos apóstolos, pelos profetas, nos chama, ó Pai querido, para vivermos em novidade de vida. Ajuda a tua igreja amada, ajuda a tua noiva que não se contamina com os prazeres do mundo, não se contamina com as religiões. O nosso desejo é de te servir, o nosso desejo, ó Pai, é de a cada dia estarmos caminhando lado a lado contigo. Guia nossos passos, perdoa, Senhor, as nossas falhas, ajuda-nos mais uma vez. Cada filho teu que veio à tua casa nessa noite, aqueles que não puderam vir, ó Pai, que nós possamos estar juntos segunda-feira à noite para participarmos da ceia do Senhor. Ajuda a tua igreja, abençoa o nosso pastor, abençoa, Pai, traga-o em paz a esta cidade, com todos os nossos irmãos que vêm com ele. Grande Deus, esperamos um avivamento neste lugar, esperamos uma chama, Pai, que toque nos corações, que se entrar algum enfermo, possa sair curado, ó Pai. Ajuda a tua igreja amada, que está lutando, está procurando, ó Pai, te servir, como manda as Escrituras. Grande Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, dê-nos uma boa noite, um sono reparador e um amanhã, o primeiro dia da semana, Pai, guarda-nos. Se houver um amanhã, que o Senhor nos guie e nos conforte, nos console, Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo, abençoa nossos ouvintes, nossos irmãos preciosos que estiveram conosco, que eles possam ter sido abençoados também, Senhor, em nome de Jesus Cristo, amém. Obrigado a todos vocês, foi um prazer estarmos juntos, até segunda-feira à noite, às 19 horas, se o Senhor nos permitir, estaremos juntos com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.